Mateus capítulo 11, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus, do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e a revelastes aos pequeninos. Irmãos, se nós quiséssemos parar só nesse versículo aqui, já era o suficiente, irmãos. Porque as coisas maiores e mais poderosas, mais sobrenaturais que Deus tem para revelar, Ele ocultou isso dos sábios. Ele ocultou, irmão, não me pergunte por quê, mas Ele escolheu dessa forma. Ele tem as suas razões. Eu sou apenas o vaso e Ele é o oleiro. Eu que tenho que me adequar à presença de Deus, não é a presença de Deus que tem que se adequar à minha vida. É ao contrário do que a igreja faz hoje em muitos lugares. Pega Deus, quer que Deus se adeque à sua estrutura, à sua estrutura de pensamento, às suas doutrinas, aos seus dogmas. Deus, Ele não se prende a isso, Ele não se molda a isso. Deus é Deus. Então Ele fala que há coisas, irmãos, que talvez todo mundo come, todo mundo é acessível a todos, mas há coisas que Ele reservou para os pequeninos, para aqueles que não têm malícia, para aqueles que são totalmente dependentes dEle. O que difere de um pequenino de um grandão, se nós podemos fazer um paralelo desse tipo, é que o pequenino, ele é totalmente dependente, e o grandão, ele é totalmente autossuficiente. Ele constrói o seu pensamento, ele constrói a sua linha de raciocínio, ele se prende àquilo ali. E Deus está falando: olha, por isso que Deus apela tanto, e vocês têm que se humilharem, precisam se humilhar e se tornar como uma criança. Uma criança ouve, mas se vocês crescerem de acordo com o crescimento do mundo, vocês vão parar de ouvir mais cedo ou mais tarde, vocês vão se negar a ouvir, a dar ouvidos à minha pessoa, à minha presença, vocês não vão mais me buscar. Por isso que Deus fala, uma das coisas mais tremendas que Deus pede para mim e para você, é para que você não se torne grandão, mas que você se torne pequenino. E tem características de um pequeno, que são exatamente as características dele. Ele é como um desses. Ele jamais pediria para você se tornar em algo que ele não fosse. Jesus sabe que o alvo de Deus Pai é nos transformar segundo a imagem dele. Ele é a imagem, ele é o gabarito. Ele é aquele que você tem que colocar do lado da sua imagem e falar: o meu alvo é ele. Eu quero se tornar igual a ele, não é igual o fulano que é conhecido, que é famoso, que é rico, que é poderoso. Você tem que se olhar no espelho, irmão, e daqui para frente, coloque Jesus ali, e você tem que se comparar com ele, mais com ninguém. Qualquer tipo de comparação que não for essa, você pode correr o risco de se tornar orgulhoso, soberbo, autossuficiente. A presença de Deus causa isso em nós. Ela nos leva para baixo cada vez mais. Um dia Jesus estava observando os discípulos. Jesus é tão maravilhoso, irmão, que Jesus não briga. Jesus não discute com aqueles que estão querendo aprender. Ele tem paciência. Ele é manso. Então ele começou a observar os seus discípulos, e os seus discípulos estavam brigando para ver quem quer ser o maior, quem quer ser o primeiro. Isso são coisas, irmãos, que não é daquela época só. Isso é o fermento que entra sorrateiramente no meio da igreja. E quando nós vemos, eu estou brigando para crescer mais do que o outro, eu estou querendo ser servido, eu estou querendo ter características que Jesus não tem. Eu troquei os modelos, inverti os valores.
Estou começando a beber de uma fonte que não é mais a dele, mas ainda tenho aparência de crente, a aparência de piedade, ela não perde. Você não perde a aparência de piedade, irmão. Não espere para esperar, não aguarde aquela coisa assim, eu perdi a aparência de piedade, eu me preocupo. Não, a aparência de piedade é a última coisa que o ser humano perde. Ele perde tudo por dentro, para depois perder a aparência de piedade. Ele se torna totalmente podre por dentro, para depois ser evidente que ele perdeu a aparência. Então ele olha, ele observa, ele aguarda, ele escuta os discípulos conversarem coisas que não têm nenhum valor. Então depois ele entra na conversa e fala: eu não sou assim. Eu sou como aquele que está servindo, não como aquele que está sentado à mesa. O que vocês acham? Quem é o maior? Ele perguntou. Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? Então os discípulos param para pensar e ele fala: no meu reino, eu sou como esse que serve. É interessante, irmão, porque se a presença de Deus na minha vida e na sua vida não causar esse efeito de te colocar, de te fazer você levantar dessa cadeira e você começar a não valorizar simplesmente a sua vida, debaixo de uma cultura que nós temos, que é uma cultura da vantagem, que cada um faz o que bem acha que é de direito, buscando o seu próprio benefício. Nós não conhecemos Ele, nós não estamos na presença dEle, estamos na presença de qualquer um, menos dEle, porque se você estiver na presença dEle, querendo ou não, você vai se tornar cada vez mais parecido com Ele, ainda que isso não acabe agora, só vai acabar no dia que você estiver diante dEle, mas você já está no processo. A cada dia você vai descobrir, você vai se tornar um pouquinho mais parecido com Ele. Então ele chamou a atenção aqui no versículo 25, olha: eu ocultei coisas dos sábios. Deus tem coisas ocultas, irmãos, e para você ter acesso a elas, você tem que descer, se humilhar. Humilhação é o maior exercício do coração do homem. E ele diz assim no versículo 26, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso é o que ele ocultou. A maior revelação de todas é o Pai. É o que mais o Filho pode manifestar e revelar. Só que só tem acesso a essa grande, maravilhosa revelação aqueles que se encontram como pequeninos. Hoje, quando as pessoas se convertem, nós devíamos preparar elas para isso. Mas hoje, irmão, incrível, parece que as escolas, elas estão formando mais crentes orgulhosos do que humildes, mais crentes soberbos do que humildes. E ele continua, aí ele diz assim no versículo 28, porque isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde comigo e com você. Se você estiver fora desse lugar, mais cedo ou mais tarde você vai se sentir cansado e sobrecarregado. Tem muitos crentes hoje cansados e sobrecarregados, que não entenderam ainda, estão buscando em outras fontes a cura. Mas a cura está num só lugar. Se você está cansado e sobrecarregado, se os seus ombros pesam por falsas doutrinas, por falsos ensinos, por aquilo que Deus não está falando, então você vai começar a ficar curvado cada vez mais e pesado. Então Jesus chega nesse cenário e ele se coloca diante dos homens e ele fala: olha, vós que estáis cansados e sobrecarregados, podem vir a mim. Eu sou o mestre que eu vou aliviar a barra de vocês. Eu sou aquele que vai ensinar coisas para vocês que não vai ser pesado. Você aprender dele não é pesado, irmão, não machuca. É prazeroso. Envolve prática, transformação e prazer, ainda que também tenha uma dose de sofrimento.
Mas são 4 coisas que você vai experimentar. Você vai sofrer, você vai sentir prazer, você vai ser transformado e você vai manifestar na sua vida, na sua prática, aquilo que você está aprendendo. É o único lugar que você pode aprender e automaticamente praticar. Aprender dele é assim, você ouve, se você ouviu de fato, se você está aprendendo, automaticamente você começa a manifestar aquilo que entrou em você. Diz a palavra que aquele que ouve, desce ao coração, ele se arrepende e ele é curado. Agora isso não é para todos. Então ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, se nós estivéssemos experimentando isso de verdade, numa plenitude, uma coisa muito forte, ia ter muita gente querendo, irmão, aquilo que você carrega. Porque se tem uma coisa que a religião ela continua reproduzindo bem, são julgos e fardos que não é aquele que Deus está querendo colocar em mim e você. Irmão, é muito bom aprender com Ele. Quem começa a aprender com Ele, irmãos, é maravilhoso você entrar nesse lugar, mas é extremamente desafiador. Se você pegar a característica de quem está ensinando, eu quero chamar a sua atenção só para as 2 características mais importantes de quem ensina. O diferencial, o grande diferencial, se o que você está aprendendo, aonde você está comendo, é de Deus ou não. Ainda que tenha aparência de ser coisa de Deus. Mas diz que aquele que está ensinando aqui nesse texto, ele é 2 coisas, manso e humilde. Abra lá em Mateus 5, irmãos. Talvez manso e humilde seja as 2 das principais características dele, que fazem dele um homem que pode atrair qualquer tipo de pessoa, um Deus acessível. E ele diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmão, isso daqui devia ser o maior alvo dos crentes. Antes de você querer saber qualquer coisa, você devia querer aprender com Ele. Quem aprende com Ele se torna a cada dia mais isso daqui que nós lemos. Ele é isso daqui. Ele é puro, Ele é manso, Ele tem fome e sede de justiça, Ele é o maior pacificador, Ele é o que mais sofreu por causa da justiça, Ele é o que suportou tudo por causa de um propósito. Então quando Ele falou lá, olha, vinde a mim, aprendei comigo que sou manso e humilde, Ele está ressaltando 2 características fundamentais para quem quer ter acesso àquilo que Ele mais prometeu para mim e para você, aquilo que seria a maior motivação do ser humano em aprender com Ele: manso e humilde. Ser humilde, irmãos, é ter
talvez a maior característica que ele tem, o maior diferencial, ao contrário de soberba, prepotência, humilde é como Paulo Filipenses diz que ele não usurpou o fato de ser igual a Deus, mas ele se humilhou, ele se esvaziou a si mesmo, se aniquilou por causa de mim e de você. Humildade, irmão, se eu pudesse resumir para você aqui, é quando você não toma o fato de você ser alguma coisa, ter alguma coisa, saber de alguma coisa, para beneficiar você mesmo, mas você deixa isso, e você se humilha, para não procurar mais o seu próprio benefício, mas o benefício do outro. Isso ele fez bem. Então por isso que ele chama a atenção por essas duas características. É engraçado que em Mateus 5, as duas características falam muito a questão do reino dos céus, porque o primeiro deles, que fala de ser totalmente dependente de Deus, exatamente fala que aqueles que são dessa forma, pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Por isso que os pequeninos aprendem coisas que outros não aprendem. Eu não tenho, irmão, eu quero saber aquilo que ele quer me ensinar. Eu tenho pedido, Deus, ensina a minha porção, para que isso não gere no meu coração nenhum outro sentimento, a não ser o sentimento que tu teves, para que isso não roube em mim de ti. Mas mais do que alcançar qualquer outra coisa, o alvo da igreja hoje deveria ser exatamente esses daqui, esses adjetivos, esses atributos. Agora o que nós vemos hoje, deixa eu fazer um parênteses aqui, não é exatamente isso. Porque você vê pessoas orando muito e se sujeitando pouco. Você vê pessoas jejuando muito e se humilhando pouco. Você vê pessoas conhecendo muito e se sujeitando pouco. Não tendo mais respeito, não tendo mais noção de respeito. Irmão, quando eu me converti, há alguns anos atrás, um ancião da igreja era, como a Bíblia diz, era digno de respeito. Pastor, irmão, na minha época, quando eu me converti, quando eu ia visitar alguém, uma família, a família se preparava porque respeitava, ninguém falava do pastor, era uma autoridade. Hoje nós perdemos noção de autoridade, seja qualquer uma. O crente com aparência de piedade chega na igreja para estacionar o seu carro, o irmãozinho ali com muito delicado, com muito cuidado, ele vai e pede, não estaciona aqui, estaciona ali, irmão, já é o suficiente, irmão, para mostrar toda a falta de mansidão, toda a falta de amor, para mostrar o quanto que ele é diferente. Um dia eu estava ajudando no estacionamento, e o irmão que já não está mais entre nós, eu nunca vi um irmão ser tão humilhado na minha vida por outro. E aquele irmão chega, coloca o carro dele, e ele vai pedir só para colocar em outro lugar. O irmão saiu do carro, mas dando de dedo nele, humilhando ele, falando, olha, você nunca vai poder ter um carro. Começou a humilhar dessa forma. Irmão, eu estou dando um exemplo bem forte, mas está cheio de exemplos menores no nosso meio, e outras coisas que acontecem, e pela aparência nós não sabemos quem é quem, mas Deus o sabe. Por isso que Ele fala, olha, vocês têm que acima de tudo querer vir a mim, porque Ele sabe que nós precisamos disso, crescendo cada vez mais em nossa vida. A humildade, a mansidão, pelo menos, isso é fundamental para nós. Eu não consigo me sujeitar a ninguém, eu não consigo respeitar se eu não tiver pelo menos essas duas coisas crescendo dentro de mim como Ele. Não é por muito orar, irmão, não é por muito jejuar, não é por muito ler, não é por muito nada que você se torna como Ele.
Porque infelizmente oração tem se tornado religião, jejum tem se tornado religião, conhecimento tem se tornado religião. Aí quando você vai chamar a atenção de uma pessoa, a pessoa não se sujeita mais, porque ela conseguiu muita coisa, mas não foi com aquele que pode tornar ela bem-aventurado, como nós lemos em Mateus 5, que eu saiba pouco, mas que eu seja isso que Ele é, que eu não faça questão de mostrar minhas orações para todo mundo, como faziam os fariseus, mas que eu me torne assim como Ele é, cada vez mais, sem ninguém saber, que eu faça os meus jejuns, sem ninguém saber, mas que eu me torne parecido com Ele cada vez mais. As bem-aventuranças, irmãos, são características do Senhor Jesus, e se você quer se comparar com alguém, se compare com elas, porque daí você vai parar de julgar os irmãos, aqueles que estão feridos com outros irmãos, aqueles que estão magoados com outros irmãos, vão começar a ficar angustiados consigo mesmo. As tribulações que eu tenho enfrentado, irmão, tem sido uma bênção tão grande, porque nas tribulações que eu estou passando, eu tenho descoberto em Deus o quanto, as áreas que nós lemos aqui, que eu ainda preciso ser aperfeiçoado. E quanto mais eu estou percebendo, irmão, mais para baixo parece que nós estamos indo, mais inadequado você se sente, mais dependente de Deus. Você não tem coragem de tocar na glória de Deus. Se Deus vai fazer alguma coisa, você sabe que não é nada por sua causa, mas é somente por causa dEle, por causa do seu amor, da sua misericórdia, da fidelidade dEle. Ele nos chamou para esse lugar. A igreja devia manifestar isso. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos chama, irmão. Ele vê em nós algo, Ele viu algo em mim e em você, que Ele não desiste. Romanos capítulo 4 diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Eu lembro de tantos homens na Bíblia, irmão, que quando Deus chamou eram terríveis. Você pega, por exemplo, Moisés, um homem que Deus confiou a libertar todo Israel do Egito. No primeiro conflito que ele teve entre Israel e egípcio, israelita e egípcio, ele matou um. Pensa num homem manso, irmãos. Mas Deus confiou nele, irmão, não sei porquê, talvez eu não confiaria num homem desse. Mas no final do processo de andar com Deus, irmão, um homem que contempla Deus como Moisés contemplou, é impossível que ele não seja transformado, é impossível que ele não vai manifestar uma outra coisa. Então no final da sua vida, Deus fala o testemunho a respeito do seu servo Moisés, ele fala, ele é o homem mais manso da terra. Irmão, não tem nervosinho que seja impossível Deus transformar. Irmão nervoso, você pode dar uma glória a Deus? Ih, já está todo mundo calmo então, né? Todo mundo manso. Eu tenho que dar muito glória a Deus, irmãos. O pessoal quando olha para mim, esse dia eu estava conversando com o irmão assim, mas o pastor parece tão calmo, irmãos. Calmo, irmão. É só por Deus. Porque não sabe a luta que tem aqui dentro. Só a minha esposa e as minhas filhas sabem a luta que tem aqui dentro. E aqueles que convivem um pouquinho mais perto de mim. Mas Deus me chamou e Deus sabe disso. E Deus não tem crise de rejeição, Deus não tem crise emocional. Por isso que Ele não desiste, Ele não fica dodói com você, irmãos. Ele não fica dodói com você quando você pega, quando você erra. Ele só quer que você permaneça na presença dEle, com todos os defeitos, com todos os problemas que você tem, por pior que você seja, porque, irmão, você nunca vai merecer algo, nunca vai fazer alguma coisa para merecer mais o amor dEle. Ele te ama porque Ele é amor, e Ele não pode negar a si mesmo. Então é como se Deus não conseguisse parar de amar eu e você, porque Ele é isso, Ele é amor.
Então Ele não espera amar e se relacionar somente com os perfeitos segundo o mundo, mas Ele espera que aqueles que habitem na presença dEle busquem a perfeição, busquem ser igual a Ele. Perfeição na Bíblia é se tornar a cada dia mais semelhante ao seu Filho, semelhante à verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando lá em Gênesis 17, versículo 1, Deus falou isso para Abraão, Ele deu o grande segredo, a grande sacada para o ser humano. Abraão, se você quiser ser perfeito, anda na minha presença. É o único jeito para você se tornar isso daqui, irmãos. É o único jeito para você se angustiar por isso daqui. É o único jeito de você encarar as tribulações de uma outra forma. É o único jeito de você entender sofrimento. É o único jeito de você aprender a padecer. Até que você se torne isso. Hebreus capítulo 5, abra lá comigo. Ele não ia pedir alguma coisa para mim e para você, irmão, que Ele mesmo não passou. O processo, a estrada, a receita, irmão, do verdadeiro regime é a dele. Ainda que tenha muito jeitinho, irmão, e o brasileiro é forte nisso, nós temos a cultura do jeitinho. Para você perder isso, irmão, é a cruz só. Uma das coisas que o brasileiro tem que matar na cruz é o jeitinho brasileiro. Irmão, o brasileiro dá até balão em Deus. Você já viu? Eu não sei você, eu já fiz isso, irmão. Você vai fazer jejum, faz lá, você diz para Deus: Deus, eu vou fazer jejum a isso. Isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Aí começa. No começo é uma beleza, irmão, você não está com fome. Aí você faz qualquer voto, inclusive de tolo. Aí você fala para Deus, promete para Deus loucuras de amor para Deus. E Deus sabe, irmão. Deus, Ele vê assim, não vai dar conta. Quer me impressionar, não vai dar conta. Irmão, Deus tem que ser muito paciente, irmãos. Muito paciente. Muito paciente. Você que pede paciência, você tem que se tornar muito parecido com Ele. Então você faz ali: Deus, eu não vou comer isso, irmão, de manhã vai, chega meio-dia, você já começa a querer negociar com Deus: Deus, e se eu fizer isso daqui, Senhor? Você vai só dando uma cheiradinha naquela linguiça defumada, mas só um pedacinho, Senhor. Aí você faz jejum de refrigerante, e você vê uma H2O, H2O não é refrigerante. Um dia tinha um irmão jejuando refrigerantes, estava se gabando para todo mundo, irmão, o maior fariseu. Até eu estava me sentindo um nada perto dele. Quer jejum para lá, jejum para cá, e eu só ouvindo. Chegou na cantina: irmão, vê um H2O. Eu assim: o irmão não está jejuando? Estou, é refrigerante, é o H2O. Aí eu assim: lê o rótulo, rapaz. Aqui no rótulo diz refrigerante. Você pensa que vai enganar Deus? Você quer impressionar quem, irmão? Você nunca vai impressionar Deus. Só tem um jeito de você atrair a Deus: é através de um coração contrito, arrependido. É o único jeito, irmão. Não é por muito fazer, por muito crescer, não é por querer impressionar as pessoas, ser poderoso, ter uma boa aparência, irmão. Hoje eu até que estou bem vestido. As minhas filhas falam, quando eu ponho roupa assim, eu boto roupa de pastor. Pai, bota roupa de pastor hoje, pai. Irmão, Deus não se impressiona com mais nada disso. Eu só tentei botar o blazer hoje porque infelizmente o inverno não existiu esse ano. Eu sou obrigado a usar um dia que dá mais ou menos um fresquinho. Mas Deus não se impressiona mais com nada disso. Nada exterior impressiona Deus. Por isso que Deus falou: olha, eu não pedi sacrifício, eu não pedi nada para vocês, nunca pedi. Eu só pedi uma coisa: que vocês obedecessem, que vocês ouvissem a minha voz. Agora vocês forem inventar de sacrificar, de fazer culto à maneira de vocês,
E muitas vezes o povo cultuava e não era nem Deus que recebia. E o povo pensava, ele se alugava sozinho, ficava a noite toda, 2, 3, 4, 5 horas cultuando e Deus não estava nem lá. Eu imagino que hoje é mais ou menos a mesma coisa. Você vem e quer impressionar Deus, irmãos, Deus sabe quem nós somos. Tem gente que deixou de vir na igreja hoje eu não digo hoje, domingo, hoje em dia. Tem muita gente frustrada porque tem gente ruim na igreja, irmão. Aqui só está quem descobriu que é ruim mesmo. Se você não descobrir o mais rápido possível que você é ruim, você vai ser o próximo a querer sair, fazer uma igreja orgânica, fazer qualquer coisa. Eu acho que não é assim. Tem muita gente ruim lá dentro. O pessoal não muda. Mas como se fosse fácil mudar, né, irmãos? Plantar nessa terra aqui, irmão, demora tempo. Empreende tempo, sacrifício. Você plantar no ser humano, você joga a semente hoje, irmão, não adianta querer ver amanhã. E como é difícil aprender esse negócio. Eu que o diga, eu tenho 2 filhos, eu tento colocar umas coisas boas ali dentro, irmão, você não vê. É como se jogasse num buraco negro, some. E você pensa, onde é que está o negócio que eu botei aí? Você vai para Deus, eu estou angustiado, porque eu não estou vendo nada que eu estou ensinando. E Deus só fala para você, é mais ou menos assim que eu passo contigo. Se você tivesse a minha paciência. Aquele que o reino de Deus é como aquele homem que botou o fermento na massa, misturou, foi dormir e o pão cresceu sozinho, irmãos. O crescimento do reino não necessita da minha força. Eu só tenho que jogar semente e deixar Deus. Todo o esforço para fazer crescer é pior. Deus não trabalha com esse tipo de padrão de plantio. O padrão dele é que você joga a semente e vai descansar nele. Ele é o descanso. Entra em Deus, joga a semente e entra em Deus, irmãos. Joga a semente e entra em Deus. Joga a semente e entra em Deus. E quando você vai ver um dia, pastor, talvez 5, 10, 15 anos, irmãos. Está disposto a esperar? Hoje em dia todo mundo está acostumado com o evangelho fast food. Você chega lá no micro-ondas, né, coloca lá o seu miojo, rapidinho está pronto. Evangelho não é assim, irmão. O reino de Deus não é isso. Aí você começa a aprender com você, a ter paciência com você mesmo, porque você descobre que o pior é você. Como disse Paulo, no começo ele se achava alguma coisa, no final ele já falava, Deus, eu sou o pior dos pecadores. Quer passar pelo mesmo caminho? Jesus, irmão, começou bem, terminou com o pecado de todo mundo. A estrada, o caminho é esse. Não tem outro jeito. Ele jamais iria pedir para você fazer uma coisa que ele mesmo não tenha feito. Irmão, eu fico angustiado. Quando eu vejo crianças, adolescentes, jovens e adultos não conseguindo entender isso. Irmãos, olha, quando eu tinha 15 anos, eu aprendi umas coisas muito erradas com o pessoal de cabeça azul da igreja, os mais velhinhos. Eu converti numa igreja histórica e lá eles me ensinaram tanta coisa boa, mas tanta coisa errada. Mas eu tinha vontade de ficar ouvindo eles, irmãos. Eu ia orar. De vez em quando eu ia orar, não era sempre não. Não adianta querer impressionar ninguém. Mas de vez em quando, lá uma vez ou outra, eu ia orar às 6 horas da manhã com eles. Irmão, eu ia lá, me ajoelhava do lado deles, eles oravam assim, Senhor, tem misericórdia do teu filho, que é pequenininho, ele não sabe nada ainda, Senhor. Ensina ele, Senhor. E eu ouvindo aquilo ali, irmão, assim, me dava uma raiva tão grande. Dá vontade de dizer, quem não sabe o que aqui? Porque isso, a nossa carne nos impele para isso. De quando você ouve uma coisa que não é o que você acha, você já vai para a briga. Como que você aceitou ouvir isso? Irmão, a virtude não está no muito falar. A virtude está no ouvir. Não é vantagem nenhuma você falar. A virtude está no ouvir.
A maturidade está no quanto que você consegue se sujeitar e ouvir. De chegar um pastor para você e pedir uma coisa, e você às vezes não quer fazer aquilo ali, não quer ouvir ele, e você se sujeita por noção, por respeito. Porque afinal de contas, irmão, não tem acho que nenhum pastor pior que o cão. Então, pelo menos você deve se sujeitar a ele. Pode se sujeitar a ele. Não é pior que o diabo. Tem muito pastor ruim, mas por autoridade, por respeito, por Deus. Um dia no seminário, eu aprendi uma lição, não vendo o que estava acontecendo ali. Eu conheci um menino no seminário. E no seminário assim, normalmente as pessoas vão para lá para se tornarem super-homens. Perdi muitos amigos por causa disso. E chegou um dia, nós tínhamos que trabalhar 2 horas por dia. Normalmente quando chegava, ele detonava a gente já. Aí botava para cuidar de porco, ovelha, cortar grama, debaixo de um sol escaldante. 2 horas da tarde, e era sol, irmão, tinha um sol para cada um. E um dia, um desses meninos que estava crescendo muito, estava se tornando cada vez mais poderoso, chegou um velhinho, irmão, 70 anos, um dos pastores fundadores do seminário, uma escola americana que a gente teve a oportunidade de conhecer, e ele chegou para o menino e deu uma disciplina para o menino, 2 horas a mais de trabalho, 2 horas a mais no sol. Você não escolhe o horário, eles que escolhem. E o americano ele é muito rígido nisso, no caráter, formação do caráter do homem. E o menino chegou cheio de razão, ele falou, não, eu não estou errado, irmão, não estou errado, pastor, não vou cortar grama. Não, você tem que ir, alguém tem que cortar essa grama amanhã. Se você não cortar, alguém vai ter que cortar. Com aquele jeitinho manso do pastor. E o cara teimou, brigou com o pastor, chegou no outro dia, irmãos. O menino não foi. E o sol queimando. Ele vai para o colégio, ele passa na grama, e era grama, irmão, não era pouco, era muita grama. Milhares e milhares de grama para cortar. Sabe quem estava cortando? O velhinho, com a máquina de cortar grama. E ele se desespera naquela hora, porque assim se constrói caráter. Ele se desespera, vai até no velhinho e fala, o que o senhor está fazendo? Eu estou fazendo para você. Você não quis. Aquele rapaz se humilhou naquela hora. Caiu tudo aquilo que ele tinha falado, toda a estrutura de orgulho caiu naquela hora, porque alguém se humilhou. Um dia eu passei mais ou menos a mesma coisa, só que não foi cortar grama. Que é bom quando os outros estão passando, né, irmão? Quando você vê alguém passando, assim, Deus, pega ele mesmo, Senhor. O irmão é ruim mesmo, Deus. Pega ele, destroça, Senhor. Não deixa a roupa, Senhor. João, quando ele não tinha aprendido ainda como é que era o coração do Pai, ele falou, mestre, está todo mundo errado. Quer que eu ore? Que desça fogo do céu, consuma todo mundo? Jesus só falava, Jesus é muito paciente, irmão. É assim que se constrói discípulos. Tendo paciência, mansidão e humildade. De ouvir, mesmo o cara estando errado. E um dia, eu estava lá no seminário, tinha hora para ir para a piscina. E o horário dos homens era 2 horas da tarde, irmão. Acho que era 2 horas. Tinha 2 horas para tomar banho. E o calor era infernal, então você esperava aquilo lá, irmão, para refrigerar um pouco a sua alma. Aí você ia, e naquele dia o portão não se abria, só se abria na hora que dava o horário. O horário lá era pontual. E aconteceu de o portão estar aberto, irmão. A tentação veio. Estava eu e meus amigos, tudo. E os amigos olharam para mim. Sabe que companhia é terrível, né? Companhia é terrível, irmão. Tem gente caindo no pecado porque não tem coragem de escolher por Deus. E ainda escolhe ficar porque... Não sei porquê. Aí o pessoal começou a falar para mim, vamos tomar banho, vamos tomar banho. Não, irmão, não deu 2 horas ainda. Não, mas o portão está aberto. Aí eu falei, eu até vou com vocês, mas não vou entrar. Aí foram lá, tiraram a roupa, tal, faltavam uns 15 minutos, tomaram banho lá, nadando.
E eu lá fora, né? Eu é que não vou entrar. Lá fora da piscina, mas dentro do território, né? Aí de repente, quem chega? O monitor. O pastor que cuidava de nós, ele chegou só com a pranchetinha, anotando o nome de quem ia ganhar a disciplina, irmão. 2 horas de trabalho no sol. Aí chegou a noite, irmão, no refeitório, 100 e poucos alunos, o pastor chega na frente de todo mundo, ele fala, começa a chamar um por um, os meliantes primeiro, né? Aí começou, fulano e tal, eu só assim, falei para vocês, fulano e tal, ciclano. Aí chega no último nome, Deus sabe o que faz para quebrar a gente, ele falou, Fernando. Eu assim, como é que é, pastor? Fernando, não é você? Assim, sou eu, então pega a sua ficha. Assim, pastor, deve ter algum problema, algum equívoco, porque eu não entrei na piscina. Aí ele olhou para mim assim, bem nos meus olhos, e falou assim, irmão, eu sei que você não entrou, mas o que vale é a sua intenção. E se você reclamasse naquele lugar, irmão, era mais 2. Então reclamou mais 2. Então você tem que escolher se calar e se sujeitar, mesmo você achando que está certo, irmão. Isso é o princípio da escola da humilhação. Quando você, é como diz Paulo, quando tem litígio entre os irmãos, e um irmão brigando com o outro, querendo botar na justiça, querendo cobrar do outro, e brigando, e um sentando aqui, o outro sentando lá do outro lado. Aqui não acontece isso, irmão, mas tem igreja que acontece. Aí Paulo fala, será possível que não tem ninguém que sofra o dano nesse lugar? É igual briga de casal, quando você vai ver, briga um dia, briga 2 dias, quando eles vão ver, irmão, eles nem lembram mais do motivo. Eles estão brigando para ver quem que é o culpado, e não lembram mais da origem, só estão brigando ainda. 2 orgulhosos, e não tem um ali com maturidade de bater no peito e falar, olha, me perdoa, pedir perdão, pastor, se eu não estou errado. Irmão, Jesus morreu na cruz, está no certo. Você quer tá sempre certo para pedir perdão? A virtude, irmão, não é pedir perdão quando você está certo. A virtude, irmão, só quando está errado. A virtude é quando você pede perdão no ar de se humilhar, assumindo uma bronca que não é sua. Se é para trazer paz, então eu me humilho. Mas também não é para pedir perdão como aqueles irmãos fazem, né? Eu quero pedir perdão para ti, porque afinal de contas você fez isso para mim, seu miserável. Mas eu peço perdão. Tem gente que vem pedir perdão para o pastor assim, já vieram várias vezes pedir perdão para mim assim, pastor, eu queria pedir perdão para o senhor, porque o senhor não deu oi para mim, porque o senhor fez isso, porque o senhor fez aquilo, o senhor virou a cara para mim. Você quer pedir perdão ou quer me humilhar? Quer botar culpa em mim? Pedir perdão não é isso, se humilhar não é isso. Aí Jesus, ele mostra o caráter dele, Hebreus 5. Diz assim a palavra de Deus, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Não foi negligentes por fazer alguma coisa, por botar em prática muitas coisas, a negligência do povo era em ouvir, porque devendo já ser mestres, o que gera um mestre é o ouvir. Pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda ele é menino. Esse menino aqui é do processo que você tem que se desenvolver como filho, que você começa como menino, mas tem que se tornar um homem maduro, na maturidade. Deus está falando de maturidade.
E ele falou ali: vocês não podem comer o alimento sólido, porque vocês não são experimentados na palavra da justiça. Ainda que tenham contato com muita coisa, com aparência de palavra, mas não é isso que tem contato, porque a palavra da justiça é aquilo que você tem acesso, que te consome, que te transforma, que te queima por dentro, que vai gerar uma angústia dentro de você, não porque os outros estão errados, mas porque você precisa dele, porque você precisa ser transformado. A palavra da justiça te transforma, cada vez mais te arremete para um lugar na presença de Deus. Ela vem trazer isso para mim e para você. Agora, abra comigo Filipenses. Capítulo 3, versículo 12. Paulo falando da experiência dele. O processo de alguém que anda com Deus, de alguém que vai conhecendo a Deus a cada dia mais. O que vai acontecer no meu coração, pastor? Esse negócio é perigoso, irmãos. Andar com Deus é perigoso. Andar com Deus é emocionante. Andar com Deus, irmão, muda você, transforma. Quando você vê, você está pego e Ele está fazendo cirurgias em você, arrancando aquilo que você talvez um dia se orgulhou de ser. Essas são as piores, irmãos. Arrancando de você aquilo que talvez um dia você defendeu, as qualidades que você achava que eram impressionantes, aquilo que você achava que usava para ter domínio sobre os outros. Então quando você vai andando com Ele, Ele vai arrancando isso de você, e você vai tendo coragem de dizer, como Paulo disse nos versículos anteriores a esse que nós vamos ler: eu reputei tudo isso como perda. Um dia era motivo de orgulho para mim, mas agora é motivo de perda, de vergonha, porque me roubava de Deus, me afastou de Deus. Então ele diz no versículo 12: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, seja totalmente semelhante a Ele, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você vê nas entrelinhas do que Paulo escreve em todas as suas cartas, você vê que o que Paulo mais anseia é a presença de Deus, é estar diante dele. Ele sabe que tem uma coisa que só Deus pode dar. 2 Timóteo capítulo 4, ele fala de uma coroa. Quando ele fala assim: olha, completei a carreira, guardei a fé, ele fala: eu louvo a Deus porque Ele reservou para mim uma coroa de justiça, e não somente para mim, mas para todos aqueles que têm a mesma esperança. Que esperança, pastor? É essa esperança que faz você deixar as coisas que para trás ficaram e avançar para aquelas que estão diante de você. Hoje, infelizmente, tem muita gente que está seguindo para frente, carregando um monte de coisa que era para ter deixado atrás, e eles vão carregando entulhos, lixos na sua vida, estão pesados, sobrecarregados. Por isso que Deus fala e atrai eu e você para a presença dEle. Aprenda de mim, que sou manso e humilde, as qualidades do reino, as qualidades de alguém que pode discipular pessoas, a qualidade daquele que pode se humilhar cada vez mais. Aprenda. Essa talvez é uma das mais difíceis tarefas que nós temos para aprender. Quando chega nesse lugar e você tem que cortar coisas que você tem que deixar para trás e que você valoriza tanto, que um dia você valorizou. Meu irmão, você renunciar a coisas que para você não tem valor é fácil. Agora, renunciar a coisas que para você julga e cuidou delas a vida todinha, cuidou delas como se fosse aquilo que tinha o seu tesouro,
Irmão, imagina os diplomas, a moral que Paulo tinha, a moral que ele tinha diante dos homens que caminhavam com ele, dos jovens que invejavam a sua posição, e um dia ele tem que reputar tudo isso como lixo, como esterco, a fim de uma coisa, ganhar a Cristo, aquilo que um dia ele viu a caminho de Damasco em Atos 9. Por isso que Deus tem ministrado comigo, que nós precisamos ver coisas, irmãos, que homens viram, e muitas vezes a igreja não viu ainda. É o grande diferencial, para deixar muitas vezes de ser um pouco fariseu, é você ver algo que realmente vale a pena. Abra comigo Êxodo 3. Êxodo 3, diz assim no versículo 10: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Irmão, para sair do Egito tinha que ter uma proposta muito boa. Ainda que era um ambiente de escravidão, mas eles tinham comida, tinha um certo conforto ali, tinha a vidinha deles montada ali. Para eles renunciar àquilo, ainda que seja ruim, mas renunciar ao que eles julgavam ser bom, tinha que ter uma coisa muito boa, muito melhor. Deus nunca pede para você renunciar a alguma coisa sem antes você descobrir uma que é muito melhor. Por isso que o reino de Deus, em Mateus 13:44, diz que é semelhante a um homem que descobriu um tesouro que estava escondido. E pela sua muita alegria na descoberta, ele volta para sua casa, vende tudo para conquistar aquilo ali que ele havia descoberto. Quando Deus chamou Moisés: Moisés, você vai ter que tirar o povo do Egito, esse é o seu encargo, é o seu chamado. Moisés já deu um passo para trás e falou: Deus, o povo aí não vai querer não. Se fosse hoje o povo pós-moderno, Deus ia ter que fazer a seguinte proposta: vai lá e oferece um monte de bênção para eles, oferece aí recursos, bens materiais, que eles daí vão sair. Mas Deus fala ali que a única motivação capaz de tirar o homem do lugar que ele está é uma só. O sinal, irmão, a satisfação que move a sua vida, que é o combustível, que é a gasolina do seu carro, é um só. Deus fala: olha, Moisés, vai servir de sinal para vocês. Ou seja, quando vocês estiverem em apuros, quando vocês estiverem em tribulação, em dificuldade, eu vou te dar um sinal, vai ser capaz de animar qualquer um, vai ser o melhor Red Bull para o povo, o melhor energético. Fala para eles que quando eles saírem, a motivação, o objetivo, a meta final deles, o objetivo deles ao sair do Egito, melhor dizendo, é me servir nesse monte que tu estás se relacionando comigo. Esse é o propósito. Fazer o povo chegar até a presença de Deus. É fazer o povo desejar a presença de Deus acima de tudo. Para daí então, começar a ser aperfeiçoado, começar a ser trabalhado. E você vê que quando Deus faz isso, o povo até sai, mas chega lá, não sobe, só Moisés sobe. E qual é o problema disso, pastor? Que quem ficou lá embaixo veio à tona, se transformou, botou para fora toda a idolatria que tinha. Porque o povo fez a maior oferta talvez que eles podiam fazer no deserto, fizeram um bezerro de ouro e adoraram o bezerro. Porque rejeitaram conhecer a Deus. Irmão, hoje, toda vez que nós rejeitamos conhecer a Deus, nós acionamos dentro de nós um potencial idólatra. Você acaba se curvando diante de qualquer coisa. Mais cedo ou mais tarde, o grande diferencial na nossa vida é exatamente esse, o sinal é o mesmo: me servir na minha presença, servir a Deus na presença dEle dia e noite, habitar ali, ficar ali com Ele.
Não é outra motivação que tem que te atrair para esse lugar, a não ser a presença de Deus. Você vai ver homens anelando por isso. Agora, abra comigo do Salmo. Salmo 81. Você lembra que Jesus deu o recado? Irmão, a Bíblia é tremenda. Aquilo serviu de sombra. Aquilo era um lugar secreto que Deus abriu no espaço do tempo, no Velho Testamento, para que o homem entendesse. Então Jesus, ele fala lá no Sermão da Montanha de novo: quando vocês orarem, não orem como os fariseus, mas busque a Deus no secreto, fecha a porta do seu quarto, entra. Irmão, olha para mim, é difícil fazer isso? Ou é fácil? Fala para mim, irmão, é difícil ou é fácil? Você cumpriu o que Deus falou. O conselho do mestre é esse: se vocês quiserem orar, se relacionar com o Pai, façam o seguinte: entra no seu... Irmão, você faz tudo na igreja. Você se torna um ativista, você se torna olha, você consegue tudo, mas entrar no secreto é espiritual. Entrar no secreto é espiritual. Você abrir a porta do seu quarto e fechar é espiritual. Porque, irmão, basta 2 minutos ali dentro, a sua alma berra, a sua carne começa a sentir dores, começa a sentir agonia. Principalmente porque ali você vai mais ouvir do que falar. Esse que é o problema. Porque a gente quer mais falar do que ouvir. E você entra lá para pedir, e você não ouve nada. Então Jesus fala: quando vocês quiserem se relacionar com o Pai, entra no secreto. Deus fez a mesma coisa com o povo de Israel. Tentou atrair para esse lugar. E eu gosto muito desse salmo, porque Deus mostra exatamente isso através do salmista. Ele fala, versículo 6, podemos ler: tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia, na tribulação, algumas versões dizem, e te livrei. Respondi-te do meio do lugar secreto dos trovões. Algumas versões dizem, algumas outras dizem lugar oculto nos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Versículo 11, mas o meu povo não quis me ouvir, não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Quando você não quer ouvir a Deus, você não nega somente, não fecha somente os seus ouvidos, você está negando Ele, você não está querendo Ele. Tudo que Ele quer é que você entre na presença dEle e pare para ouvir, aprender dEle, que Ele é manso e humilde. E Ele diz, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos os desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Você vê aqui que no meio dos trovões, no meio da angústia, no meio da tribulação, por isso que Paulo louva a Deus pelas tribulações, porque é um privilégio, irmão, você passar por elas e entender aonde que você está caminhando, e a oportunidade que você tem. Momentos de dificuldade, irmão, para um crente natural, incrédulo, é terrível, é o fim. Mas para um homem espiritual, que está buscando a Deus e se tornar cada vez mais parecido com Ele, no seu caráter, porque não é falar bem que está em jogo, não é ter aparência de crente. O que está em jogo hoje, o que Deus deseja tocar, se você permitir, é o seu caráter. Deus quer tocar no caráter do homem, independente da sua personalidade, do seu temperamento. Deus quer tocar no nosso caráter. Deus quer fazer aquele que compra e não paga, pagar, irmãos. Deus quer fazer aquele que humilha os irmãos, não humilhar mais, mas se humilhar em favor do outro, que um dia ele humilhou. Isso é caráter. Deus quer fazer os irmãos não precisar assinar um contrato, mas simplesmente cumprir aquilo que sai dos seus lábios. Não serem como os homens dos últimos dias, que seriam infiéis nos contratos,
Irmão, quantos crentes hoje que são infiéis nos contratos? Tem aparência, canta bem, dizima, oferta mais ou menos, mas o caráter é péssimo. Oferta só para impressionar, porque se você soubesse, irmão, o que os envelopes falam, até envelope vazio vem. Tem gente que oferta até cheque sem fundo, irmãos, para mostrar uma coisa, não sei para quem. Irmão, tem coisa que crente faz que até o diabo duvida. Quando chegar no inferno, escute isso, vai ter lá um cartaz, igual no McDonald's, funcionário do mês. Naquele dia você inventou lá um negócio que demônio nenhum conseguiu. Bota a criatividade nisso. O danado crente, irmão, quando ele tira para fazer coisa errada, ele se supera. Se supera. Ele trai melhor que o ímpio. Ele engana melhor que o ímpio. Quando tira para ser sem vergonha, ele supera todos os níveis morais. Exatamente porque aconteceu na vida dele, está acontecendo exatamente isso que o Salmo 81 fala. Ele rejeitou aquilo que nunca poderia rejeitar, é de ouvir a Deus e amar a sua presença. Você não tem como amar a presença de Deus e não amar o que Ele está falando. Você tem que amar o que Ele está falando para também amar a presença dEle. Caso isso não aconteça, Deus vai entregar você, é exatamente isso. Entregar você aos desejos do seu próprio coração e você vai andar nos seus próprios conselhos. Aí vai vir alguém falar para você, irmão, mas a palavra de Deus fala isso, mas eu acho que não é assim. Esses dias eu ouvi um pastor falando, eu estou cansado, pastor, desse negócio de reino de Deus. Vai fazer o que então? Vai pregar do inferno? Vai querer ir para o inferno, pastor? Se você vai cansar do reino de Deus, ainda que muita gente está usando isso para proveito próprio, mas seja igual Paulo. Paulo falou, olha, tem gente pregando só para afetar a minha pessoa, para aumentar o meu sofrimento, mas contanto que preguem, deixa pregar. No final das contas, quem vai julgar não sou eu, é Cristo. Ah, pastor, mas tem muita gente falando besteira, deixa falar, irmão. Vai para a presença de Deus. Faz o seguinte, clama por Ele ainda. Clama para você nunca entrar no mesmo lugar. Porque o fato de você julgar alguém é o princípio da idolatria. É você se achar melhor do que o outro. Isso é idolatria também. Você se coloca num pedestal acima dos outros. E se eu estiver errado, você não julga essa hipótese? Será que tudo que você tem é certo? Será que não existe a possibilidade de você estar errado em alguma coisa? Tem crente, irmão, que é terrível, não dá nem prazer mais de estar perto dele. Porque parece que ele tem tudo, menos essas características. Porque um manso e humilde dá vontade de você, irmão, sentar perto dele. E você ouvir ele. Fala. Dá vontade de você ficar olhando para ele. Porque ele está perdendo a aparência cada dia mais. Ele está sumindo cada dia mais. Irmão, escute uma coisa, todo homem que anda com Deus, o fim é o mesmo. Ele já não vai ser mais. Enoque andou com Deus e já não era mais. Foi engolido pela presença de Deus. Ezequiel 47, o profeta foi engolido pelas águas. Esse é o processo. Como que você vai ser engolido pela presença de Deus e vai ter lugar ainda para soberba? Para não se humilhar, para não se sujeitar a ninguém. Para você brigar ainda. É melhor calar, irmão. Em nome de Jesus eu tenho orado, Deus, derrama temor sobre nós. Derrama temor, derrame um lugar, gera um lugar sobrenatural para que nós possamos experimentar isso. Experimentar, irmãos. Em nome de Jesus.
Vamos adorar a Deus? Vamos clamar por isso, irmãos. Clamar pelo irmão, pastor? Não, clamar por você. É que a gente tem um mau costume também, irmão. Ah, se o fulano estivesse aqui para ouvir essas coisas. Ah, se o meu esposo estivesse aqui. Agora pegou na veia, né? Ah, se o irmãozinho estivesse aqui. Essa era para ele. Não, irmão, não é para ele. Deus nunca deu recado para ninguém. Deus sempre falou: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Se Deus está falando alguma coisa, é para mim e para você. Nós precisamos melhorar nisso, procurar isso ardentemente, com toda a nossa força, procurar a sua presença. Você pode se colocar de pé? Salmo 27, Salmo 17, melhor dizendo. Salmo 17 diz assim no versículo 15: quanto a mim, Davi falando, irmãos, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, na presença dele, estarei na tua presença, contemplando a tua face, e eu me satisfarei da tua semelhança quando eu acordar. Davi está falando: quando eu acordar, quando acabar tudo, eu fechar os meus olhos, mas no dia que eu tiver que abrir os meus olhos de novo, e eu estar diante da tua face, a minha alegria, o meu combustível, aquilo que motivou, assim como Deus queria que motivasse Israel, assim como Deus quer que motive a igreja, é estar diante dele e me satisfazer e me deleitar em ser parecido com ele. É ser o alvo. Ele é o seu alvo, ele é a sua meta, ele é quem você deve desejar ser mais parecido. Por isso que Atos 14 fala a respeito do reino. É necessário, para entrar no reino, passar por várias tribulações. É por isso que em Romanos 5 Paulo fala: olha, eu louvo a Deus pelas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança. Deus está querendo gerar caráter em mim e você, mas não é numa escola, não é em qualquer outro lugar. Caráter se forma na presença de Deus. Somente na presença de Deus forma caráter. Pastor, mas eu sou ruim. Eu sei, irmão, eu também sou. Estou descobrindo que eu sou pior do que eu achava que eu era. É difícil o dia que não dá uma decepçãozinha, irmão. É difícil o dia que às vezes não dá vontade assim: Deus, eu não sou digno disso que o Senhor está fazendo. Não sou digno, porque esse é o caminho, irmão, é para baixo. Quer saber se você está permanecendo na presença de Deus? É só ver se você está se tornando mais humilde a cada dia, mais pequenino, e Deus se tornando grande em você. Se a igreja entendesse isso, irmãos, ela parava de fazer campanha para ficar rica e começar a fazer campanha para passar por tribulação, para entender esse negócio. Tribulação é ruim para quem não conhece a Deus, irmãos. Nós somos feitos para isso, nós somos forjados para isso. O Filho de Deus foi feito para desafio, irmão. O Filho de Deus, por isso que Hebreus 10 diz uma coisa: você tem que ter ousadia para entrar nesse lugar. Por isso que o povo correu da presença de Deus em Êxodo 19. Quando chegou no monte, o monte fumegava, dava trovão, fumaça. Não quero saber desse negócio de presença de Deus, não. Ele foi e carcou da presença. Moisés fala: tu com Deus, e vem falar para nós. Por isso que Hebreus 10 fala: tem que ter ousadia, irmão. Presença de Deus é para crente corajoso. Não é necessário coragem para você ficar do lado de fora. Coragem tem que ter para entrar na presença dele. Coragem tem que ter para você permanecer lá.
e sofreu os danos. Hebreus 4 fala que ele, ainda que era filho, aprendeu a obedecer pelo que padeceu. Ele suportou o ensino, ele suportou o discipulado, ele suportou todo o propósito. Hoje, por não entendermos isso, na primeira lutinha, o crente já está correndo. O crente pede, fala para Deus aqui no culto que quer mais de Deus, e quer orar mais, e quer mais de... Irmão, você já orou isso aqui, não orou? Aí Deus tira o seu sono, aí você vai tomar remédio para dormir. Aí você fala que você quer conhecer mais a Deus, aí Deus manda uma crisezinha para você, e agora você está desesperado, não entende, irmãos? A crise é uma oportunidade que nós temos. Deus falou no Salmo 81, no meio do trovão existe um lugar oculto, existe um lugar secreto que eu vou te responder, eu vou te ensinar nesse lugar. Então, irmão, quando você vê trovão, quando você vê a tempestade fechando, se alegre, irmão, porque ali no meio é que o negócio vai pegar. Ainda que dê vontade de desistir, porque eu sei que dá em mim também. Às vezes parece que desistir é a melhor solução, voltar atrás é a melhor solução, não subir no monte é a melhor solução, mas a melhor solução mesmo, irmão, é você se santificar e subir. Existe um lugar oculto no meio do trovão, no meio dos relâmpagos, e você, como diz Hebreus 10, tem que ter ousadia para entrar por esse caminho que Ele abriu e permanecer lá. Senão, irmão, o que você vai aprender não vai ser com Ele, não vai ser com Ele. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Não tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Cristo hoje, com essa palavra, que não é oferecendo alguma coisa para você, é te chamando para o compromisso com Deus? Tem alguém que quer entregar a sua vida hoje para Cristo? Eu quero que Cristo seja o meu Senhor, não somente o meu Salvador, mas o meu Senhor. Se tiver, só levanta a sua mão se você está aqui essa noite. Vem cá, querida, é assim mesmo, é com ousadia. Tem mais alguém? Em nome de Jesus. Levante sua mão comigo, em nome de Jesus. Pode vir, irmão, pode sair do seu lugar e vir aqui. Sai do seu lugar e vem que nós vamos estar orando com você. Um dia nós fizemos isso também, irmãos. Não tenha vergonha daquele que não tem vergonha de você. Há mais alguém? Pode vir. Isso, venha. Nós esperamos. Em nome de Jesus. É a melhor decisão que vocês estão fazendo. Irmão, só tem mulher aqui, não tem homem não? Opa! Tem um representante. Tem mais alguém, gente, que quer entregar a sua vida a Cristo nessa esperança? Não é aceitando uma promessa que não existe. A promessa é que Deus tem preparado uma pátria para nós. Deus tem preparado um lugar para mim e para você, que olhos não viram, não subiu ao coração do homem ainda, aquilo que Deus tem guardado para nós. Há mais alguém? Em nome de Jesus, pode vir. Em nome de Jesus. Você está se rendendo a Ele. Ele está aceitando você. Ele está recebendo você essa noite, em nome de Jesus, com todo amor. Deus sente ciúme de nós, diz a palavra. Deus, Ele vai amar vocês como nunca ninguém amou antes. Em nome de Jesus, Deus, toca nesses homens e mulheres que estão aqui na frente. Que seja, ó Deus, curado, elas entrem no processo de cura de todo trauma, de toda rejeição. Deus, toque em cada uma delas, toque em cada um, Deus, que está aqui, para a Tua honra e para a Tua glória, que seja um divisor de águas na vida deles.
Desperta no coração deles um desejo pela tua presença, não pelas tuas coisas, mas pela tua pessoa. Aquilo que vai fazer eles não se decepcionarem mais com ninguém, mas amarem a tua presença, amarem o lugar secreto, em nome de Jesus. Incendeia, Deus, o coração deles com essa esperança. Traz, Deus, ao coração de cada um deles a revelação também de quem eles são, do pecado, Senhor, para que eles possam se arrepender profundamente, em nome de Jesus. Amém. Você pode seguir o pastor Marlon só um pouquinho ali do lado, que ele vai dar algo para vocês. E eu quero orar por você, igreja, em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus. Se você desejar também, se Deus falou com você hoje, pastor, Deus ministrou, eu preciso. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar? Eu quero orar com você, irmão, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, a tua vontade, Doce Espírito, meu alimento. sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, és tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Entrega o teu coração a Ele, em nome de Atrai Jesus. o meu coração. Em nome de Jesus, Deus, toca no Senhor essa noite. Toca na tua igreja. Dê ousadia ao teu povo, Deus, para entrar no lugar onde o Senhor toca e aperfeiçoa o nosso caráter. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Aleluia. Deus, abençoa os seus filhos. Aumente no nosso coração, Deus, no coração da tua igreja, o desejo pela tua presença. Que nós possamos, Senhor, manifestar ainda em vida as características de um homem que um dia veio estabelecer algo sobrenatural. As características, Senhor, que tu mesmo tens. Atrai-nos para esse lugar, Deus, aonde tu podes tocar naquilo que naturalmente é intocável, no nosso interior, no nosso caráter. Deus, eu oro por uma igreja, Deus, se levantando nesses dias, que vai ter o caráter de Cristo, uma igreja que vai manifestar traços de quem tu és, Senhor.
em nome de Jesus, e tu serás glorificado por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, igreja. Aleluia. Levante sua mão comigo. Deus, abençoa o teu povo, o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Irmãos, essas palavras são aquilo que nós temos aprendido. Não pense que eu preguei algo direcionado para você. Eu preguei o que eu estou aprendendo em Deus, e está sendo doído, irmãos. Busque isso, tenha coragem. Eu quero só encorajar você, dizendo que vale a pena. Se tem uma coisa que vale a pena, é isso, é buscar a presença de Deus para aprender com Ele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, abençoe os irmãos que estão aí perto de você, em nome de Jesus.